Eu quero falar a respeito de deixarmos o peso e o pecado. Nós precisamos deixar o peso e o pecado. O Espírito Santo vai nos ajudar, mas o Espírito Santo sempre trabalha e nos ajuda a fazer aquilo que nós entendemos que precisa fazer. Sem revelação, você não consegue se alinhar junto com o Espírito Santo para ter a obra que precisa ser feita na sua vida. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12, que é o texto base que nós vamos usar hoje aqui, Hebreus capítulo 12. E você vai ver que esse texto é muito específico a respeito da forma que devemos viver a vida cristã, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Olha o que ele fala agora. Leia comigo aí. Deixemos de lado o quê? Todo o peso e o... Ué, tem duas coisas para deixar de lado: o peso e o pecado, que tão de perto nos rodeia. Quem nos rodeia? Os dois. Você vai começar a perceber que diz respeito ao peso e ao pecado. Essas coisas estão sempre... A Bíblia fala o quê? Que o diabo está sempre ao nosso redor aqui, procurando ocasião para nos tentar. Fala que o meu pecado está sempre diante de mim ali, para me tentar, porque cada um é tentado segundo a sua concupiscência. Nós falamos muito do pecado. Nós temos uma tendência de falar muito do pecado, e é importante, e a maioria de nós aqui, como cristãos, a grande absoluta maioria, já venceu o pecado, amém? Você mentia, não mente mais, você fazia besteira, não faz mais, você fazia um monte de coisa, você venceu o pecado. E quando você vence o pecado, você já consegue entrar no processo que é esperado. Qual que é o processo que é esperado? Que fala: e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Quer dizer, existe uma corrida da parte de Deus, é a corrida da nossa vida. Paulo falava, né? Corri a carreira, combati o bom combate, fui achado vencedor. Paulo tinha essa revelação, que ele tinha que correr uma carreira, era a carreira da vida dele. E ele estava indo atrás de fazer a vontade de Deus. Ele tinha pressa, porque tinha muito para fazer para Deus, muito para experimentar na própria vida dele, da parte de Deus, e compartilhar para os homens. Ele estava naquela carreira da fé. Nós estamos correndo essa carreira da fé, que está proposta para nós. Ele fala: então eu tenho que me desembaraçar do pecado, me desembaraçar do peso que está me apertando aqui, e correr essa carreira que me foi proposta, corrê-la com paciência. E aí eu vejo que muitos irmãos, e essa palavra nasceu, não esta de hoje, mas a que eu lembrei domingo passado, de um sonho que eu tive há muitos anos. Estava eu, o pastor André e o pastor Júnior. E nesse sonho nós estávamos correndo, os três. E nós estávamos numa corrida, subindo uma ponte. E o pastor André estava à frente nessa ponte, e nós tentando correr para pegá-lo. E aí, nesse sonho, o pastor André estava com a mochilinha nas costas, praticamente vazia. E ele corria à nossa frente, com aquela mochilinha. E eu e o pastor Júnior correndo atrás dele, com a mochila grande que nós compramos, cheia. E o pastor Júnior ia se distanciando naquela ponte, muito mais. O pastor André ia se distanciando, correndo muito mais rápido que nós. E eu e o Júnior correndo atrás dele, tentando alcançá-lo. Eu falava: Jota, não vai ter como a gente pegar esse cara com essa mochila, cara. Está muito pesada, nós estamos ficando muito cansados. E o pastor André se distanciando, e a gente ficando para trás com aquela mochila. E nós paramos no topo da ponte, mortos. E o pastor André indo embora. E aí eu falei: Jota, cara, não dá mais com esse peso. E aí, você sabe como é sonho. Sonho é autoexplicativo, né? Você, num segundo de sonho, tem 1000 pensamentos e 1000 entendimentos, né? E eu virei para ele e falei: Jota, nós precisamos desfazer essa mochila. Aí o Jota falou: mas pastor, nós vamos ter que convencer eles.
de jogar fora as coisas que estão aqui dentro. Aí eu descobri que a mochila não era nossa. Aquela mochila, o pastor André representava o crente saudável, o crente que já havia deixado de lado todo o peso e o pecado, e eu e o pastor Júnior estávamos representando os crentes que haviam deixado de lado o pecado, mas ainda estavam com muito peso. E o Jota falava: pastor, a gente tem que convencer eles de jogar o peso fora, porque nós estamos carregando, a Bíblia fala, carregar as cargas uns dos outros, só que Jesus fala que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. E aí, a gente falava: o que nós vamos fazer? E nós estávamos no topo da ponte, a gente começou a tirar as coisas da mochila. E tirava as coisas da mochila que não tinham necessidade para aquela corrida, não cabiam mais no estilo de vida de quem estava naquela corrida, eram coisas que não eram mais necessárias. E aí a gente começou a tirar as coisas da mochila e jogar lá de cima da ponte. Aí eu entendi porque a gente estava em cima da ponte. Porque quando você está em cima de uma ponte e jogar um negócio, o cara não acha mais. Então está na hora de você pegar alguns pesos da sua vida e começar a jogar fora e não achar mais. Porque se você tem gente que deixa o peso pelo caminho, daqui a pouco ele volta. Você já viu aquele cara que você conversa com ele? Ele tira o peso das costas, passa 2 dias, você vai conversar, ele está com o peso de novo nas costas. É porque ele não jogou lá, ele foi lá buscar. E esse texto, a palavra nesse texto de Hebreus 12, aí que está... deixemos o peso, a palavra aí é onkos, O-N-K-O-S, O com acento agudo, onkos. A palavra no grego que literalmente significa massa, volume, peso, literalmente falando. Mas nesse texto, essa palavra está escrita num sentido figurado. Deixemos todo o peso. E esta palavra no original, no sentido figurado, fala algo que nos impede e nos atrapalha, um fardo ou um obstáculo para o nosso progresso. Muitas pessoas não estão carregando fardos na sua vida que não eram para carregar, que estão impedindo. O cara já deixou o pecado e realmente ele não peca mais em besteiras nenhuma. Só que o problema da vida dele não é mais o pecado. O problema da vida dele é o peso. O peso que muitas vezes vem como culpa. O peso que muitas vezes vem com expectativas. O peso que muitas vezes existe em frustrações. O peso que muitas vezes está ali rodeando e prendendo e tira a paciência dele. O texto fala: corramos com paciência. Daqui a pouco ele começa a correr, ele fala: desisto. Quem corre com paciência não desiste. Tem muitos irmãos desistindo das suas mudanças, desistindo das coisas, porque ele está carregando pesos que não era mais para carregar. Sabe, irmãos, então eu quero falar, está na hora de muitos irmãos deixarem para lá mágoas. Você tem mágoa de alguém, ressentimento de alguém? Para com isso, libera esse peso da sua vida. Sabe, mas o cara me feriu, o que ele fez é injusto, o que ele fez comigo não é legal, verdade, mas talvez ele nem lembra de você, talvez ele nem lembra que você existe, talvez ele nem está aqui mais nesse mundo, talvez essa pessoa já até partiu, e você está lá carregando uma mágoa, um ressentimento, uma tristeza, que virou amargura, que virou medo, que virou paralisia. São pesos que você precisa começar a deixar isso para lá. Tem pessoas que têm restrições com todo mundo, ela tem bloqueios com todo mundo, porque ela sofreu injustiças. E eu falo, cara, é injustiça sim, doeu sim, não, você não poderia ter passado por isso, é verdade, você tem toda a razão, aquilo foi um absurdo, só que tem que jogar o passado no passado. Joga o passado, larga ele, joga ele da ponte. Não vou mais pensar nisso, não vou mais falar disso, eu sou livre.
Irmão, eu não estou querendo diminuir a sua dor, só que até quando você quer ficar com o peso da dor? Pastor, eu não tenho problema com o passado. Tudo bem, mas você tem problema com o futuro. Porque tem pessoas, sabe qual o peso que ele carrega? Da ansiedade. Ele realmente não fica olhando para o passado. Ele está achando, essa pregação não é para mim, eu sou resolvida. Não tenho ninguém para perdoar, não fiz besteira. Só que você não confia em Deus. Você não sabe esperar em Deus. Tudo você está manipulando, tudo você está articulando, tudo você está analisando, tudo você está criticando. E são pesos que não te deixam ser uma pessoa livre para Deus. A gente tenta controlar tudo e esquecemos de confiar em Deus, esquecemos de depender de Deus e a nossa vida trava. Esse peso que o cara sente são os problemas, as preocupações com essa vida, cobranças, expectativas. Ele fica aflito com aquilo que ele não tem controle, ele não consegue depender de Deus. Você tem que ficar livre para Deus, deixar Deus te usar, sem o peso dessas preocupações excessivas. Mateus capítulo 6, fala assim, abre lá, Mateus 6, 25, Jesus falando aqui. Não vos preocupeis com a vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber. Tem gente preocupada demais. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que você vai vestir. Não é a vida mais que a comida? Não é o corpo mais que o vestuário? É Jesus falando. Hoje tem muitos irmãos que não servem a Deus, servem a Mamon. Versículo 24. Antes. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegar a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tem irmãos que não são livres para viver a nova vida de Cristo, porque ele continua servindo a Mamon, pastor. Porque ele acorda e só fica pensando, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Mas e se faltar? Aí é o medo da falta, é a necessidade de autoafirmação, é o orgulho, é a vaidade, o juntar tesouro na terra, o cara tem esse peso, que ele não consegue ser amoroso, ele não consegue ser benigno, ele não consegue ser bondoso, tudo para ele é articulado, manipulado, controlado, observado, criticado. O cara carrega um peso, você vai chegar perto do cara, tem uma tensão na vida do cara, há uma tensão no relacionamento, ele tem tensão com a mulher, ele tem tensão com o filho, ele tem tensão na empresa com as pessoas, sabe o cara que quando chega é pesado? Tem irmãos que não estão pecando mais, mas não são felizes. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, olha agora, vírgula, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma delas. Sabe o que é o peso, pastor? O pecado é aquilo que está em você que não é lícito. O peso, muitas vezes, é aquilo que é lícito, mas não convém. Você carrega, mas não convém. E te para. E a pessoa não percebe. Peso não são necessariamente as coisas erradas, mas as coisas que nos embaraçam e nos atrasam na corrida. Tem pessoas que fazem compromissos desnecessários. Ela carrega um peso que daqui a pouco ela não está mais correndo e ela se frustra e frustra os outros. Daqui a pouco ele não está fazendo nada direito. Ele não cuida da saúde direito, ele não estuda direito, ele não cumpre a missão direito, ele não responde aos líderes direito, ele está cansado, daqui a pouco ele está estressado. Daqui a pouco sabe o que ele faz? Ele não desiste só de uma missão não, ele desiste de tudo. Quantas pessoas eu conheço que não pecam mais, não fazem besteira mais, não são mais os pecadores que eram, mas estão desistindo de um monte de coisas na sua vida, e o cara fala, eu não sei o que está errado comigo. Você continua carregando um monte de peso,
de toda ordem. O seu fardo não é leve, o seu jugo não é suave. A graça de Deus não basta para você. Você não é humilde de espírito. Eu falo meus filhos, eu falo para os meus filhos: tenha coragem de dizer: eu não sei, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Alô? Quem está me entendendo? Você tem coragem? Seja, não precisa falar para mim. Seja honesto. Você tem coragem de falar: eu não sei, eu não consigo, eu preciso aprender, eu preciso de ajuda, eu tenho dificuldade. Pessoas humildes recebem ajuda. Pessoas orgulhosas terminam a vida sozinha sozinha e mal. Sozinha e mal. Isso não é vida de Deus. Mas o cara não percebe que é por causa do... Sabe o que acontece? O pastor André está lá na frente e o outro ainda está lá atrás com a mochila pesada. Ai, eu não sei como eles conseguem fazer tanta coisa. Tem gente que fala para mim: pastor, eu não sei como é que o senhor consegue fazer tanta coisa. O senhor anda de bicicleta, o senhor cuida das coisas da igreja, o senhor faz... Porque a gente não carrega, a gente está levinho. A gente está levinho. Está jogando tudo fora. Eu fico triste. Falam mal de mim, eu fico triste. Tem dia que dura 2 horas. Tem dia que dura uma tarde. Quando vira no outro dia, aí já chega minha esposa, pastor Júnior, Duda, os pastores. Eles já começam: pastor, larga isso para lá, pastor. Presta atenção aqui. Você anda com pessoas que falam para você: larga isso para lá. Você não precisa disso, joga fora. Você precisa se livrar de pessoas tóxicas na sua vida, que fica pondo pedra na tua mochila, te impedindo de correr a carreira, te impedindo de responder o seu chamado, te impedindo de ser mais de Deus. Você precisa acabar com isso, cara. 1 João, abre lá, 1 João, lá no finzinho da sua Bíblia, antes de Apocalipse. Olha o que fala: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda... Confessa o pecado, tá? Perdoado. Abre lá Hebreus 12. Visto que nós também estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, vírgula, deixemos de lado. Deixemos de... É uma ordem. Mano, você tem que... Tem que deixar de lado, bicho. Eu amo essa expressão. Deixa para lá. Em outras palavras, deixa para lá. Deixa para lá. Não vou mais sair com a mochila, não. Aliás, vou esvaziar a mochila. Tem cara que ano inteiro usa a mochila. Um monte de coisa lá dentro que ele nem usa, mas está pesando na vida dele. Ele nem repara, mas já está pesando ainda na vida dele. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus está falando para os discípulos, Mateus 6,34, por que vocês não devem andar preocupados com o dia de amanhã? É o que mais tem na igreja. Mas como é que vai ser? Mas como é que vai ser? Não, está pensando que a minha vida é fácil igual a dele? Está pensando que eu tenho tempo igual a ele? O texto fala: o dia de amanhã já terá suas preocupações. Basta cada dia o seu mal. Está ali, ó. Eu vou ficar aqui antecipando o problema de amanhã? Eu não devo andar preocupado. Quem falou isso? Quem falou? Jesus, porque você não obedece. Ele já avisou: o dia de amanhã vai trazer suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Então eu não fico mais nesse paranoia. Tem irmãos que carregam o peso da paranoia. Já viu? Ó vida, ó céus, ó azar, os búteles. Você encontra o irmão...
Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Qual que é o problema? Senhor, me ajuda a fazer a mochila. Sabe, está na hora de você esvaziar a mochila e falar: Espírito Santo, isso aqui, é para eu carregar ainda isso? Isso aqui tem a ver comigo? Isso aqui é coisa... Isso aqui vale a pena? Isso aqui não vale? Isso aqui acabou? Para onde que... É a sua agenda, suas amizades. Tudo isso é peso na mochila. Suas obrigações, seus deveres. É peso na... Revisa tudo isso, por favor, para o seu bem. Revisa. Não ande ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Espírito Santo, ainda bem que você está aqui para me ajudar a arrumar essa mochila, que eu não vou mais ficar carregando essa droga toda na minha vida. Sabe, irmãos, eu quero terminar falando algo que Jesus falou, lá em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, fala o seguinte, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e... O que ele vai fazer? Tem irmão que está cansado e sobrecarregado. Pastor, eu ando cansado, eu ando sobrecarregado. Muito peso na mochila, brother. Está na hora de vir para a sala de oração, está na hora de louvar, está na hora de se encher do Espírito Santo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tem irmão que está com a alma aflita, está cansado, sobrecarregado, sem esperança, triste. Deixa Jesus esvaziar a mochila, brother. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo sofra ou seja abalado. Está na hora de você ir. Pastor, essa palavra tem o que a ver com o Espírito Santo? O Espírito Santo é que nos ajuda a fazer a mochila certa. Vamos ler isso juntos? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então esse culto é o amor de Deus falando para os irmãos que estão cansados, para os irmãos que estão sobrecarregados, para os irmãos que sentem que não estão correndo, para os irmãos que olham o outro e falam: puxa, mas o pastor André está lá na frente, nós estamos aqui atrás. O legal dessa história é que eu e o Júnior, a gente fala, nós precisamos convencer eles de jogar o peso fora. Muitas vezes, irmão, você não está andando, porque você ainda não aprendeu a ajudar o teu irmão, tua mulher. Olha, eu vou terminar com isso, presta atenção aqui. Muitas vezes você precisa ajudar a tua esposa, teu marido, teu filho, teu amigo, a jogar o peso fora. Porque ele te atrasa. E muita gente não faz isso. A gente não é descanso, carregar as cargas uns dos outros. Ajuda o teu irmão, alivia o peso dele. Eu me cerquei de pessoas que quando me vêm com peso, elas tiram o peso. Pessoas que me ajudam a carregar a minha carga, cara. Aí no outro dia eu tomo banho e pego a mochila mais leve de novo. Eu não saio de mochila pesada. Tem gente que fica carregando o problema meses. Meses, carregando a mesma droga de pensamento, de problema que paralisa ele. Deixemos o quê? Amém, irmãos? Amém. O Senhor
ilumine sua vida. Essa palavra no seu coração.